Lucas 10, versículo 30. Lucas 10, 30. Diz assim: E respondendo Jesus, disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e feriram, e partiram, deixando quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele viu, passou de lado, ou em algumas traduções, passou de largo. E assim também um levita, que chegou ao lugar e viu, passou também para o outro lado. Mas um certo samaritano, estando em viagem, chegou até ele, e vendo, teve compaixão dele. E aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. Pode se assentar. Isso aqui é interessante. Quando a gente fala de missões, a gente fala muito em ter um chamado de Deus para missões. Só que Deus não me deu uma missão. Eu fui dado para a missão. Deus não me deu nada. Eu que fui dado para essa missão. Então, como Deus não me deu a missão, por que Deus não me deu? Porque a missão já existia antes mesmo de eu existir. A missão é desde o Éden. Voltar o homem à sua essência natural. Voltar o homem para Deus. Então eu fui dado para essa missão. Para que completasse a obra perfeita de Deus que foi destruída no Éden. Então quando a gente fala de missões, não é estar em um lugar, é ser o lugar para estar. Quem sabe você acha que estar em lugares é fazer alguma coisa para Deus. Quem sabe são pessoas que estão do seu lado esperando que você seja esse lugar missionário para que eles estejam com Jesus com você. Você sabia que tem pessoas esperando que você seja o lugar de missões? Quem sabe que você acha que é no sertão, é em outro país, e Deus está olhando, eu plantei um lugar missionário no coração de cada um indivíduo na terra. Eu plantei. Só que a gente acha que são lugares. Nunca foi o lugar. Sempre foi as pessoas. Sempre foi as pessoas. Então, como a gente foi dado para uma missão, esse texto fala o meu coração muito ricamente. O Jefinho pregou ele umas semanas atrás e falou comigo quando ele pregou. E eu li, reli, Deus falou comigo algumas coisas. Que todo caminho tem um legado. Aonde você passa, você não passou a primeira vez. Ou aonde você acha que vai passar pela primeira vez, outros já passaram primeiro. Então tudo debaixo da terra, Salomão diz que não tem nada novo. Tudo se repete. Então o que a gente acha que é o top da galáxia, para Deus não é nada, porque já existia antes mesmo de você existir. Mas se todo o caminho é um legado, eu tenho que me preocupar agora aonde eu estou pisando. Ou então, como eu estou pisando para dar continuidade à obra perfeita que alguém começou com integridade. É isso que falta em nós, saber como estamos pisando e onde estamos pisando para dar continuidade a essa obra. O texto, para a gente entender, o texto do capítulo 10, revela Deus se colocando a missão para alguns homens. Esses homens vão em missão e quando voltam se alegrando. Capítulo 10 de Lucas. Voltam se alegrando e regozijando. Curamos enfermos. Expulsamos demônios. Fazemos tudo no nome do Senhor. Jesus disse bem assim. Jesus bem incisivo. Bem unilateral. Acabou, cortante, igual a tramotina. Corte suave, potente. Ele diz bem assim. Não se alegre pelos demônios que são repreendidos. Não se alegre pelas curas que são feitas. Se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Não, eu quero que você melhorasse esse glória. Porque você está esperando um milagre. Você está esperando uma cura.
E Deus diz, o salmista diz que eu me alegrarei na minha salvação. A gente está perdendo a alegria daquilo que a gente tem e está ficando triste por aquilo que nem é nosso ainda. Pegou não? Você já tem. Você já é. Você já tem. Você já é. Enquanto você quer fazer campanha de oração por algo que você quer, Deus está dizendo: se alegre porque você já tem. Você é salvo, crente. Mesmo que há uma dúvida, uma pitadinha de dúvida, que tem crente duvidoso dentro de nós, no meio de nós. Não é fariseu, não. É só duvidando do que Deus é. Porque quando eu duvido do que Deus é, eu duvido que Ele possa fazer comigo. A alegria é boa, mas a motivação da alegria está errada. A motivação da sua alegria não tem porque você faz alguma coisa para o reino. A sua alegria é porque o reino já fez alguma coisa por você. Ele te salvou. Nós estamos perdendo a maior alegria do crente: ser salvo. Você já parou para pensar quanto você entra dentro da igreja, o quanto você ora pedindo, lembra de alguém, lembra de quem morreu, lembra de quem está, lembra de quem foi, lembra de quem nem existe, e se entristece, em vez de se alegrar por aquilo que você já tem, aquilo que alguém que nunca você nem conheceu, você nem sabe de verdade como é o rosto dele, ele disse: por amor de vós, eu entreguei o meu melhor para você. E aquele que crer nele será salvo. Então creia nisso, a salvação foi dada e é essa alegria que nós temos. As demais coisas são acrescentadas pela alegria da salvação que nós temos. Eu não preciso fazer força para ter alguma coisa em Deus, eu só preciso estar nele e ele vai fazer o que eu preciso acontecer. Eu estou fazendo força para que Deus fale comigo. Eu estou fazendo força para que Deus faça alguma coisa por mim. Pare de fazer força. Só tenha fé. Acredite em você, porque você entra dentro da igreja dizendo bem assim: eu acredito em Deus. Aí chega na hora de acreditar em você, você não acredita. Então você não acredita em Deus, porque Deus acreditou em você em primeiro. Você sabia que Deus acreditou em você? Não, só um amém. Meu Deus. Deus acreditou em você, cara. Dá uma olhada para o lado aí dizendo: ele acreditou em você. Não é bonito, não é alto, não é essas coisas todas, mas Deus diz: eu acredito em você. Não tem o que muitos você olha no Instagram, no Facebook tem. Não tem os seguidores que aquele pessoal tem, mas tem um que te acompanha todos os dias. É ele, o rei. O rei, o rei, o rei. Não se garanta pelas suas redes sociais. Tem um maior que já está dizendo: eu sou o seu maior investidor, o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é seu maior investidor, crente. Ele vem e ele diz: não se alegre por causa disso, se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Ele chama para um particular e começa de... Só que eu vou pular esse texto que é muito interessante, ali onde Jesus chama para o particular os discípulos e conversa, uma conversa muito interessante. Mas durante essa conversa aparece um doutor da lei, um rapazinho, tipo assim eu, achando que sei ou sou alguma coisa. E pergunta para Deus: Jefinho, a pergunta é relevante, mas a intenção é pecaminosa. Porque o texto diz: tentando ele, Jesus, ou querendo provar Jesus, pergunta: o que faço eu para herdar o reino? Jesus dá aquela tramontina de novo, incisivo, preciso, e diz bem assim: como você lê a lei? E como você interpreta? Olhe para mim aqui. Como você lê a lei? E como você interpreta? Tudo dentro da igreja está baseado em como você lê e como você interpreta. Depois que acabar esse culto, de tudo que você ouviu, vai depender não é do que eu falei,
vai depender de como você está interpretando aquilo que eu falei. Não jogue para cima do pregador aquilo que é responsabilidade sua. Tenha uma consciência limpa para entender a palavra de Deus entrando e germinando no seu coração. A gente lança muito para o pregador, dizendo que o pregador tem que ter uma boa palavra e você tem que ter um bom terreno. Porque não adianta o pregador querer lançar semente em terreno pedregoso. É o terreno que é mais importante aqui. É como você absolve, é como você lê e interpreta. Porque tem gente interpretando, mas não está lendo. E tem gente que não está lendo, mas está interpretando. Era uma geração vaidosa que nem pega para ler, mas já interpreta do jeito que pensa. É uma geração vaidosa que nunca sentiu o calo da dor de oração na mão, mas acha que sabe muita coisa. Só porque tem a velocidade da luz de você estar aqui e estar no Japão ao mesmo tempo por causa de uma rede social. Mas esqueceu que não é o quanto você é rápido, mas o quanto você é preciso naquilo que você está fazendo. Porque eu posso ser mais devagar do que você, eu posso ser mais burro do que você, mas eu tenho a certeza, você não tem o que eu tenho. E não é para inferiorizar, é só para dizer que cada um tem o seu quadrado para viver. Então quando vim para o culto, pare de fechar os olhos e abra os olhos. Por muito tempo, eu ficava entrando dentro do culto, franquinho, e ficava bem assim, o culto todo. Eu não sabia por quê. Eu via o pastor no altar fechando o olho, eu ficava também. Aí eu perguntava, né? Não, é porque eu estou ligado no Espírito. Deus está falando. Só que servir a Deus é servir o próximo. Igreja é comunhão. Quem está no tiroteio de olho fechado é o primeiro a levar bala. Igreja não é para amador. Ou você vira profissional em ser crente, ou você vai perder muito ainda. Vou repetir, ser crente não é para amador. Ou você evolui o patamar. Você lembra logo daquele time, né? Ó, o meu ganhou de 2-1, hein? Ou você eleva o seu patamar, ou você sempre vai entrar no culto de olho fechado. E a mesma visão que você tem de olho fechado é a mesma visão que você vai ter do lado de fora. Uma escuridão tremenda. Você se sente mais espiritual quando fecha o olho? Eu me sinto mais espiritual quando eu olho para o lado. E consigo enxergar na... Cíntia? Ai! Pai, não de Deus, tem que botar uma plaquinha. A Nara, eu consigo olhar para a Nara e dizer, Jesus está aí. Eu não estou sozinho nesse culto. Eu olho para o Edson, Jesus está aqui, eu não estou sozinho nesse culto. Sabe por que fechar os olhos é parar de enxergar o Deus Todo-Poderoso que quer usar o teu irmão do lado, dizendo, eu estou aqui, também estou sofrendo, mas não desisti de quem eu sou. Então vem da glória, vem da aleluia. Pare de fechar os olhos e abra os olhos para adorar a Deus. Mas pastor, o senhor não sabe como está meu coração, por isso que eu fecho os... Abra os olhos. Abra os olhos e enxergue quantas pessoas estão aqui hoje. Abra os olhos. Escute isso. Ele é incisivo, como você interpreta e como você lê. Ele sabe como ele é, só que entenda. Mateus capítulo 22, se eu não me engano, versículo 35 a 40. Jesus foi interpelado perguntando para ele qual é o maior mandamento de Moisés. Marcos, se eu não me engano, capítulo 12 também fala a mesma coisa. Marcos capítulo 12 diz bem assim, ó Israel, versículo 40, versículo 30. Ó Israel, escute o Senhor teu único Deus. Amarás a Ele de todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. E da mesma forma e da mesma maneira, ame o teu próximo como a ti mesmo. Resumindo-se, todos os 10 mandamentos se resumem nesses dois. Faça esses 2 mandamentos é a união entre a lei e os profetas. Ele escutou Jesus falando isso. E nesse texto ele fala a mesma coisa. Como você interpreta e como você lê?
Amará o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu vigor, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Olha a resposta de Jesus, Tramontina de novo. Faça isso. Viva isso que você leu e viverás. Dá para perceber? E eu queria que você recebesse com muito amor isso aqui. Receba com amor. Tem coisas que você sabe, mas você sabe tanto que você está morto dentro de você mesmo porque você não está praticando. A falta da prática daquilo que eu sei que tenho que fazer e não faço é minha morte em câmera lenta ou já é o meu cemitério. A falta da prática daquilo que eu fui ensinado e não pratico, eu estou como um defunto andando, só deixando rastro, mas sem vida nenhuma para dar. E a minha problemática da nossa geração sabe muito, você sabe. Você sabe. Você gosta de criticar como o pastor pega no microfone, como o português do pastor como sobe no altar. Olha, no meu tempo não era assim. Você sabe. Você não é bobo. O problema é que você sabe tanto que você não consegue passar isso adiante. E a falta de você passar isso adiante te deixa morto dentro de você mesmo. Eu quero que você receba isso com amor. Hein, Max? Você recebe com amor, Max? A falta da prática daquilo que você diz tanto que sabe e não pratica, você está morto dentro de você mesmo. Aquilo que te dá vida é aquilo que você pratica naquilo que você aprendeu. Se você diz que sabe e nunca praticou, Tiago diz que você está pecando. É omissão. E quantos omissos estão nascendo dentro da igreja dizendo que sabe, mas nunca praticou? Mas pastor, quem eu sou? Você não precisa ser alguém, você só precisa se posicionar e fazer. O problema é que você quer fazer para os outros verem, não para que Deus veja o que você é que aprendeu. Eu estou no altar só pela misericórdia. Eu estou no altar porque Deus me viu tão baixinho que eu vou te colocar no lugar alto para todo mundo te ver. Mas eu não mereço isso aqui, não é para eu estar aqui, não era nem para eu existir, não era nem para eu estar em Muriaé, era para eu estar na minha terra, em Sergipe, fazendo não sei o quê. Mas Deus disse, eu vou dar graça a você, você é baixinho, não tem moral nenhuma, não tem cor, não tem nada, mas eu vou te dar essa graça. Não para mandar, mas para viver aquilo que você está lendo. Aí Deus me fez sair lá do Nordeste, para falar com amor no seu coração, há 12 anos atrás, para falar com amor no seu coração. Jovem, mulheres, homem, varão, macho, machucado, cabra macho, a falta da prática daquilo que você sabe que tem que fazer e não faz, você está morto, meu camarada. Está morto. Quer voltar a viver? Se humilhe e faça o que você tem que fazer. Porque quem quer fazer o que quer é menino. Agora quem faz o que tem que ser feito vira homem de Deus. Isso é para as mulheres também, tá? Você fala para falar de missões, vamos falar de missões. Quando eu fui interpelado no Rio de Janeiro, a irmã, eu no ponto de ônibus, a irmã, Nébias, isso que te digo, eu vejo um avião. Eu disse, esquece o avião, eu quero saber como é que eu vou pegar o passaporte. Sabe por quê? Porque todo mundo quer a ilusão do lá e eu quero saber a verdade do agora. E é a verdade do agora que vai me levar lá. Não é o lá que vai me deixar lá. O lá é proposto do que eu vou viver a partir de agora. Você está entendendo? Você está aí? Dá um oi de vez em quando só para eu saber que você está aí. Dá um oi que está sendo gravado. Vai para o YouTube, clica lá, compartilha, pelo amor de Deus. Eu quero que você passe isso adiante, isso é culto de missões. Aí a gente fazia muito evangelismo na madrugada no Rio de Janeiro, na linha do trem. Manguinho, Jacaré, essas coisas tudo. Aí o irmão, a gente sempre ia com a gente. E falava bem assim, você não tem vontade de ir para Moçambique, África, não? Eu disse, por enquanto não, eu prefiro ficar por aqui. Sabe por quê? Porque enquanto eu não arrumar a minha casa,
não tem país que vai me suportar. Eu tive, então, irmão, volta para casa, arruma o que é teu, depois você se preocupa com o que é dos outros. Ou você acha só porque você não vai, Deus não vai enviar outro? É o seu lugar. Você não é o último biscoito. Escute isso aqui. Toda vez que Jesus quer algo de mim, Ele quer que você entenda o que Ele está falando com você. Faça isso e viverás. Olha o texto, continuando. E o jovem querendo se justificar. Se justificar do quê? Se justificar do quê? O que Jesus perguntou a ele para ele se justificar? Jesus só pediu para aquele. Você sabe isso tudo? É bonito que você sabe? Faça isso, cumpra isso, pratique isso e viva. E querendo ele se justificar, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Para mim, Renan. Puxa vida, cara. Eu sabia, só... Natan. Ele revelou qual é o problema dele. O problema dele não é saber a lei. O problema dele não é cumprir a lei. O problema dele é que ele quer escolher o bem que ele quer fazer a quem. A gente está assim. A gente está escolhendo com quem tem que fazer o que Jesus mandou para fazer para todo mundo. Pastor, muita gente já me bateu, já fui machucada, me abandonaram, me entristeceram. Hebreus diz bem assim: segui a paz com todos. Essa paz que o Hebreus está ensinando, não é a paz do Senhor, a saudação que você dá, não. Essa paz que ele está ensinando é a ausência de conflito com você mesmo. Quando você para de ter um conflito com você mesmo, você para de apontar o erro dos outros e começa a olhar para a sua vida. A paz para seguir com todo mundo é a ausência de conflito que eu tenho comigo. E eu tenho a certeza que o que vem de fora nunca vai atingir o que já está bem do lado de dentro. Por que tudo te atinge? Porque você não está com paz consigo mesmo. Porque tudo você chora. Porque você não está com paz consigo mesmo. Você pensa que é o mundo, você pensa que é a falta de dinheiro, você pensa que é isso, você pensa que é aquilo. É tudo com você, é sempre o indivíduo. Nunca foi o lugar, sempre foi você. Nunca foi o lugar, sempre foi você. O conflito que eu tenho comigo, eu não consigo enxergar isso, ou eu quero maquiar isso. Eu começo a deteriorar a imagem do lugar e das pessoas, dizendo: a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa... Se eu fosse começar a botar uma regra de culpa, eu não seria nem crente, porque se há uma regra de culpa, um escalonamento de culpa, quem me fez ser assim, acabou minha vida. Mas quando eu tenho paz comigo mesmo, os conflitos de fora nunca serão maior do que a paz que excede todo entendimento humano que está sobre a minha vida. O seu conflito contigo mesmo, às vezes impede você de louvar a Deus. O conflito contigo mesmo, às vezes impede de dizer: pastor, hoje eu não quero tocar não. E você acha que tem que estar em paz com a igreja, estar em paz com os irmãos, você tem que estar em paz consigo mesmo. Quando você consegue estar em paz consigo mesmo, você consegue fazer as coisas com excelência. E as coisas com excelência não é fazer para os outros, é fazer para Deus. Porque aquele todo que agrada a Deus consegue enxergar e fazer o mundo enxergar quem é Deus. Mesmo que muitos se desagradem, diga que você quer aparecer, diga que é santarrão, diga que não é. Pouco importa, não vivemos por plateia, vivemos por adoração ao único Rei. Faça isso e viverás. A morte está assombrando nossas igrejas, porque temos jovens com uma capacidade tão tremenda. Eu queria hoje ter 20 anos, 17 anos de novo, para ter a tecnologia que tem hoje, para você ver se eu estava aqui falido, sem dinheiro e sem carro. Eu estava voando, irmão, porque tem a tecnologia, tem dinheiro, tem tudo, mas acha... Você tem que voar, você tem que ir mais além.
É uma coisa que o pastor Daniel, a gente fala na rádio, uma geração tem que superar a outra. E eu tô com medo, muito medo da nossa omissão, da nossa geração. Ser tão omisso, ser tão relax com aquilo que sabe que tem que fazer e não faz. E não consegue estender o que sei. E não conseguir alcançar os nossos filhos. A minha tristeza é não conseguir alcançar a você. A minha tristeza é não conseguir alcançar o seu filho. O que eu estou pregando hoje não é para você não. É para a geração que vem já saber que alguém gritou, deu um grito lá atrás dizendo: alguém acreditou em nós, então vamos continuar acreditando. As bênçãos do Senhor não param em você. Todo mundo olha para Abraão, mas Deus não olhou para Abraão. Deus olhou bem assim: a tua descendência será uma bênção. Deus só quer uma chave, Ele está preparando um terreno enorme, gente. Querendo Ele se justificar, disse: quem é o meu próximo? Ele revelou qual é o problema dele. O problema dele é que ele não consegue enxergar o próximo dele como alguém merecedor daquilo que ele sabe que tem que fazer. Você pegou isso aqui? Você hoje consegue enxergar alguém do teu lado merecedor daquilo que você sabe que tem que fazer? Se você não consegue enxergar, se olhe no espelho para ver se você merece alguma coisa. Se você não merece, então quem diz que você é medidor de alguém? Ou você dá o que você sabe, ou você morre dentro de você mesmo. A mangueira, ela não é obrigada a dar fruto. Ela dá fruto por natureza. O problema, Jeff, é que a gente está sendo obrigado a dar fruto. Em vez de ser uma coisa natural, eu dar fruto para os outros, está vendo uma coisa obrigatória. Ou então fazendo uma mirabolância gospel, eu tenho que dar fruto, eu tenho que dar fruto, eu tenho que dar fruto. Você não faz força, a árvore não faz força, a árvore não geme para dar fruto. É natural dela ter fruto. O problema é se o fruto dela está ligado no agricultor. O fruto dela está ligado na videira. Quem é o meu próximo? Aí Jesus faz uma parábola, e eu resumo isso aqui. Ele conta uma história. Descia certo jovem de Jerusalém para Jericó. Todo o caminho um legado. Esse caminho já existia há muito tempo. Já existia, até hoje existe o caminho de Jerusalém que desce para Jericó, onde todos passavam. Se todo o caminho um legado, ele passou aonde todo mundo estava passando, onde todo mundo vai passar. E ele passando naquele lugar, o texto diz: e passando ele naquele lugar, ladrões, salteadores, que espreitam aonde você pisa, aonde você caminha. Porque minha preocupação, todo o caminho legado, o inimigo sabe que eu não estou aqui para inventar moda, eu estou aqui só para ser um reflexo, ou pelo menos a sombra de quem já fez primeiro do que eu. Eu estou pisando, não é em algo novo, eu estou pisando em alguém, Spurgeon, eu estou pisando em John Wesley, na pisada dele, dizendo bem assim, eu estou pisando, não é na pegada do Jefferson não, eu estou pisando onde Wesley pisou, dizendo bem assim, aqui eu edificarei. Então eu sei onde eu estou pisando, só que o problema é que o inimigo sabe que a nossa rotina de pisar, o nosso legado em pisar no lugar certo. E ele arma os ladrões do caminho para tirar aquilo que a gente está fazendo. Ele caminha. Os ladrões invadem o caminho dele, batem. Mas batem tão doído, seu Eli, que o texto diz bem assim: e deixando está quase morto, eu e você que sabe. Porque o próximo que passar não sabe. Eu e você sabe que ele está quase. Agora você vê um homem ensanguentado, caído no chão. Você olha assim e diz, não está quase, está morto.
É assim que o sacerdote, o levita, viu. Preocupado com as suas ocupações, preocupado com suas dores, com suas tarefas, preocupado com tudo que você está pedindo, que Deus faça no final do ano, não vai ter nada, né? Réveillon, sei. Preocupado, ele olha mais um corpo no chão e para ele não está lendo o texto da Bíblia, ele está enxergando, está morto. E eu não toco em coisa morta, mas olhe para mim, receba com amor. Para mim, quem está mais morto é aquele que deveria dar vida para aquele que está caído. Porque aquele que se diz ter vida e não se compadecer por alguém que está morrendo, está mais morto do que ele que apanhou e está caído. Você está entendendo a parábola junto com o rapazinho? Eles passam de largo. Se todo o caminho legado, o próximo que vem, ou repete ou nem passa. E como o levita é o obreiro da casa e repete o que o pastor faz, se o pastor, sacerdote, passou de largo, por que eu, sou um levita, vou tocar, vou me aproximar? Um samaritano desce, encontra aquele jovem, isso é o mais lindo na história. Olhando ele, se aproximou, o texto diz, e se aproximando dele. Tudo aquilo que eu sei não faço, eu estou morto. E tudo aquilo que eu dou, que digo que estou vivo, e não dou vida para aquele que precisa, eu estou mais morto daquele que precisa de vida do que eu digo que tenho. Porque João diz que aquele que crê em Jesus, jorrarão dentro dele rios de água morta, saloba, viva. Significa que você é um rio transbordante e corrente, você não para. E ninguém te para. O problema é que estão colocando barragem em você e você está aceitando. Correntes não seguram a força. Só que você está sendo dominado e esquecendo a força que você tem. E não está transbordando na vida de alguém. Aquele que não deveria dar vida para os judeus, estava morto como um homem caído, que é o samaritano. Aquele que não teria como, chegou e se aproximou. Mas não foi se aproximou e se aproximou. Eu sei que é difícil. E a gente está num tempo, não vou falar de geração não, a gente está num tempo de duvidar de todo mundo. Isso é sério. Isso se chama pistranfobia. O que é isso, pastor? A fobia de duvidar de qualquer um, quem for que seja, por causa de uma dor passada que alguém também te deu. Você tem dúvida do pastor porque um pastor também possa ter te machucado? Você tem dúvida de entrar num grupo da igreja porque um grupo rolou uma fofoca, rolou um negócio, eu saí? Você tem medo de se entregar a um relacionamento? Você, homem ou mulher casado, não se transborda dentro da mulher, você não se entrega para ele ou para ela, porque você tem medo de ser machucado, porque você já teve outros relacionamentos, que você se entregou tanto que se machucou mais ainda. Quem sabe a gente está nesse tempo de dores e mazelas, de ficar pisando em ovos. E eu tenho, não sei se pode falar isso, mas sei lá, não sei se é esse nome que dá, ranço. As pessoas têm medo de falar. Ah, pastor, eu vou pregar hoje, eu vou falar o que no microfone? Você tem medo de falar porque os outros vão ouvir ou porque você tem coragem do que Deus vai ouvir quando você fala, você vive?
Às vezes você está com mais medo do que as pessoas vão falar, não o que Deus está pensando. Você está mais desconfiado das pessoas do que desconfiado de Deus. Se aproximando. Isso aqui é fato, porque se me aproximar da Nara, é eu começar a enxergar coisas diferentes do que eu via ela sentado lá atrás. Lá atrás eu vi a Nara segurando o microfone, cantando lindamente, adorando a Deus. Mas quem sabe aqui de perto, o microfone só era um band-aid para disfarçar uma dor e uma ferida que a Nara tem. Só que eu só consigo enxergar me aproximando. E o meu medo da distância social é essa, que a gente já estava longe e eu pensei que agora que eu estou longe. Eu casado, eu tinha medo, até hoje eu tenho medo, mas eu tenho que ser realista, de me abrir de verdade para minha esposa. Porque a gente tem medo de revelar as nossas dores. A gente tem medo de revelar que somos frágeis. Principalmente mulheres de 40, homens de 50, né? Eu passei, eu fui, meu pai era o coronel, era bigode grosso, eu fui criado lá na roça, assim e tal. Aí se aproxima do rapazinho assim, o violão só é um band-aid para disfarçar uma ferida que ainda não foi curada. Escute isso aqui. Um dia, meu pastor, perguntei bem assim, por que quem tem unção de curar e fica doente? O cara tem unção de curar e não se cura, por que não pega a mão dele? Eu estou curado também. Porque o texto diz em Coríntios que o dom foi dado para cada um no momento oportuno para ser usado. E o dom não é para mim, Max. Tudo que eu passo aqui é muito mais para vocês do que para mim. Por isso que quando eu preciso de uma oração, eu não fico dando uma de arrogante, de orgulhoso. Eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou orar a Deus. Não. Eu vou pegar meu pastor Daniel, eu vou ajoelhar aqui, chapa a mão na minha cabeça, porque eu preciso de oração. Eu orei por muitos e agora é eu que preciso. Ser homem é revelar que você também é frágil. Forte é Deus. E eu percebi que quando Paulo fala bem assim, a tua força, Senhor. Como é seu nome? Davi. Eita, forte, hein? Davi, a minha força. A força de Deus se revela na minha fraqueza. Eu percebi, Davi, que obedecer é para os fracos. O fortão que tiver aqui nunca obedeceu Deus. Agora o mais miserável, o mais ruim daqui, e eu sou o primeiro, é o que tem coragem de obedecer a Deus. Tem que ser muito macho para obedecer a Deus, tá? Porque quando você obedece a Deus, você se esvazia. E quando você se esvazia, Franquinho, você perde sua identidade. Mas o melhor de tudo, as pessoas não têm que me conhecer pelo que eu sou, tem que me conhecer pelo que eu sirvo. Porque quando eu sumo, aí ele vem, João, vem João, eu suma e o Senhor apareça. Aí Jesus diz bem assim, João Batista, não houve homem maior, nascido de mulher do que ele, porque ele sabe qual é o lugar dele, sabe quem é ele e sabe quem sou eu. Mostre a sua fragilidade e eu mostrarei a minha força. Suas ocupações são band-aids para uma cura que Deus quer te dar. Suas desculpas são band-aid para a cura que Deus quer te dar. Eu tenho medo de me aproximar, pastor, porque não é todo mundo que eu posso confiar. Não é todo mundo, pastor. Só que aquele homem que não tinha nome, mas tinha um lugar de vir. Ele veio de um lugar e ele era bom.
Ele desceu, se aproximou, se aproximou, se aproximou, se aproximou, se aproximou. Eu só vou conseguir enxergar quem é meu irmão quando eu me aproximar dele. Dá para entender, dá para entender. Eu não sei se... Rápido, eu já vou terminar. Os casais aqui, fique de pé, só os casais. Rápido, rápido, só os casais, só os casais. Sobe aqui, chefe, sobe aqui. Vai dar trabalho para ela descer. Só os casais, só os casais, só os casais. Só os casais. Tá representando a varoa? Cadê ela? Tá aqui? Cadê? Levanta a mão. Olha para ela. Olha para sua esposa. Olha. Não, você não está entendendo, não é para rir, é para você olhar. Sabe por que você está rindo? Porque você não conhece ela de verdade. Você tem vergonha de olhar no olho da tua esposa, por isso que você está rindo. Olha! Olha! Olha no olho dela e vê quem ela é de verdade, não é esse corpinho não. Olha para o teu esposo, não é esse tanquinho que era algum ano atrás, já foi algum tanquinho. Olha agora, olha no olho dela. Você conhece ela de verdade? Você conhece ele de verdade? Se você conhece, ele ou ela não vai precisar mais falar que dói. Porque quando você se aproxima de quem você ama, ele não fala ai. Você é a cura para o teu casamento. Não, eu quero que você fique de pé, ficou nervoso, ficou estressado. Mas fique de pé e tenha certeza. Você é a cura para o teu casamento. Quem, pastor? Você mesmo. Eu não sei. Você é a cura para o teu casamento. Não tem coach, não tem palestra para casal. É olho no olho, mostrar quem é. Você é a cura para o teu casamento. Está atrás de psicólogo? Olha Jesus aqui, olha para tua esposa, homem. Olha para o teu esposo, mulher. Se revela para ele, se revela para ela. Você está se escondendo num trabalho, está se escondendo num band-aid de um futebol. Sabe por que você pode sentar agora? Pode bater palma para Jesus. Menos psicólogo, menos coach, mais Jesus. Aleluia. Vou repetir. Eu sou formado em coach, tá? Mas menos coach, menos psicólogo, mais Jesus. Mais Jesus. Menos tratamento para casal. Pode fazer palestra, pode fazer. Mas se você não encontrar Jesus no olhar da tua esposa e você não encontrar Jesus no olhar do teu esposo, você nunca vai ter um casamento bem sucedido. Só vai gastar dinheiro em jantar, em encontro e vai ficar gastando, vai dar dinheiro. Eu estou me formando em coisa, se eu firmar, me formar, pode dar dinheiro para mim. Mas só haverá uma cura quando você olhar para a tua esposa e você se abrir tanto para ela, que ela vai dizer, eu não acredito que eu não conhecia. Como é seu nome? Hudson, não sabia como é o nome dela. É a sua esposa, né? Não, corta isso aí, pastor. Hudson, quando sua esposa olhar dentro do teu olho, ela diz, rapaz, eu não sabia que você existia desse jeito. Há quanto tempo você não faz sua esposa ver você chorar? Porque você é muito macho. Mas há quanto tempo você vê ela chorar pelos cantos? E não pergunta, porque é mais fácil não perguntar, né? Que a gente está naquele dilema do Cláudio Duarte. Se perguntar, o problema vai para mim. O problema é teu desde o dia da aliança, meu filho. E se você não perguntar, duplica. Porque se você não resolve, você é o maior problema da vida dela. O homem foi feito para resolver problema, não para ficar botando debaixo do tapete e fingir que não está enxergando. Ou você se aproxima, ou você morre. Fique de pé.